Bem, gente, hoje eu estou aqui para falar um pouco de uma situação que vem acontecendo com uma certa periodicidade lá no Morro dos Macacos, que é a comunidade que a gente assiste desde a fundação da ONG. Na madrugada da sexta-feira, estava tendo um torneio de futsal no CIEP, na quadra do CIEP Salvador Allende, que fica bem na parte baixa da comunidade, que é um evento já que acontece com frequência, onde muitas crianças e adolescentes e famílias inteiras estavam presentes nesse torneio, que é um evento, um acontecimento na comunidade, onde vários moradores vêm de várias partes. E no meio da madrugada, enquanto ainda estava acontecendo as reuniões, os eventos, as brincadeiras com crianças e adolescentes, a polícia começou um confronto onde isso só partiu da parte deles. Foi falado nas mídias, né, que teve um ataque na UPP e isso não aconteceu. Temos várias testemunhas de que isso não aconteceu. E no meio desse torneio começou um confronto por parte da polícia, onde eles começaram a jogar bombas de efeito moral, tiros para dentro do torneio com muitas crianças e muitos adolescentes. No meio dessa situação, nós temos acesso a vários vídeos onde mostra os policiais com touca ninja, sem a gente conseguir ver o rosto ou a identificação, jogando bomba em cima de crianças. E nessa situação aconteceu de um jovem vir a óbito. O nome dele era Caio, ele tem 20 anos de idade, não era envolvido com o tráfico, uma pessoa do bem, que tinha família. E os 4 tiros que ele recebeu foram tiros de fuzil nas costas, conforme a gente tem provas também, com uma camiseta manchada de sangue. Esses acontecimentos estão sendo recidentes e periodicamente têm acontecido. A gente, há poucos meses atrás, em meio à pandemia, aconteceu isso com 2 jovens, novamente, um adolescente e um jovem, que ficaram internados um tempo no hospital e com tudo já movido para que a gente entrasse na justiça, né, e colocasse a culpa de fato em quem tinha que colocar, que foram os autores dos tiros, e sem qualquer confronto, sem qualquer problema, que foram os policiais. Esses policiais fizeram visitas às vítimas nos hospitais, como, ao nosso entender, como forma de coação, e as famílias desistiram de dar entrada. A favela dos Macacos não é uma favela que tem a cultura de descer e fazer movimentos, né, fazer protestos, como outras comunidades do Rio de Janeiro, e acaba que isso não ganha voz. Quando aconteceu isso com esses 2 meninos, há uns 3 meses atrás, a gente entrou em contato com mais de 10 mídias televisivas, escritas, e ninguém teve interesse de publicar isso, de colocar isso à frente, né? Isso dá a gente a entender que não é mais notícia pobre, preto, favelado ser atingido na favela. Isso não é mais interessante para a sociedade, isso não dá mais ibope, visibilidade. Isso deixa a gente muito entristecido, porque como que isso não dá visibilidade? Como que isso não interessa a sociedade? Tá tudo bem, então, você matar uma criança, matar um jovem na favela, com toda a sua vida pela frente, e isso não aparecer nem na televisão, ou aparecer da forma que está aparecendo agora no Globo. A gente foi ler o Globo agora, a gente viu, a gente soube que na mídia tá falando que o Caio era traficante. E a gente tem dezenas de relatos falando que quando o Caio foi atingido pelos projéteis, os policiais arrastaram o Caio pelas escadarias do Brizolão, batendo a cabeça do Caio de degrau em degrau, e que no final das contas eles jogaram um radiotransmissor em cima dele, umas drogas, e tiraram foto para comprovar
que o Caio era envolvido com tráfico. E toda a favela sabe que o Caio não era envolvido com tráfico. E toda a favela sabe que os outros meninos, que eu não vou expor porque ainda estão vivos, não eram envolvidos com tráfico. E para eles não importa ser envolvido com tráfico. É preto, favelado, pobre, eles sabem que eles não têm voz, eles não têm vez, não vão ter alguém para poder botar a cara por eles, seja em órgãos públicos, seja na televisão. E além do mais é aquilo, o que a voz de um preto favelado vale diante da voz do poder público, porque é isso que a polícia representa, né? É o poder público, é o governo, é o Estado. Então a voz de um preto favelado contra o Estado, o que vale? Se a polícia joga um radiotransmissor em cima do colo do Caio e fala que o Caio era bandido, quem vai falar o contrário? A favela vai descer, se a favela desce, fecha 28 de setembro, fecha uma Teodoro da Silva, eles são os baderneiros, eles são os favelados, eles estão lutando por um direito de falar, de lutar a favor da inocência do Caio, mas eles vão ser marginalizados como sempre são. Então, quanto vale a pena movimentar a voz, né, da favela para que eles continuem estigmatizados como os favelados, os sem cultura, os que nada sabem? Então eu acho que isso não é um problema só da favela, isso precisa ser um problema da sociedade, precisa importar, do mesmo jeito que o filho da Cissa Guimarães morreu no túnel, o túnel fechado, e que parou o Rio de Janeiro para falar acerca disso. Por que ninguém para poder falar da morte do Caio dentro da favela, e ele sendo colocado como bandido? Tá tudo certo? Tá tudo bem chegar em meio a um torneio de futsal e você atirar na frente de dezenas de crianças, de dezenas de adolescentes, matar um jovem e tá tudo bem, ninguém vai falar nada, ninguém age, ninguém se sentimentaliza com isso? Eu fico com pena das nossas mães, assim, é inacreditável o quanto que essas mulheres precisam lutar dentro da favela. Porque primeiro que você tem que lutar para o seu filho não entrar para o tráfico, para o seu filho não entrar para o mundo das drogas. É a primeira luta que você tem para que seu filho siga um caminho correto. Depois você tem que lutar pelo seu filho não ser morto pela polícia. Por mais que ele esteja no seu lazer, ele caminhando pela favela, ele num torneio de futsal, ou ele jogando cartas, como aconteceu com os nossos jovens há 3 meses atrás, você tem que lutar para o seu filho não ser morto pela polícia. E depois, se seu filho for morto pela polícia, você tem que lutar para provar a inocência do seu filho. Mesmo após morto, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode se dar o luxo de sofrer pela morte do seu filho e levantar dinheiro para pagar o enterro. Você tem que lutar para provar que seu filho não era bandido. E é o que está acontecendo agora. E o que acontece não é só no Morro dos Macacos, é o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Você luta a vida inteira para criar um filho, e quando de fato você não consegue livrar o seu filho de uma morte, de um assassinato, né? Porque foi isso que aconteceu, o Caio foi assassinado, você precisa lutar para comprovar que aquele menino ali, que toda favela sabe, que toda favela conhece, era um menino do bem, era um menino bom, era um menino que não era envolvido com nada. Então, assim, mais uma vez a gente está tentando movimentar com provas, vídeos, fotos, né, depoimentos, junto à Comissão de Direitos Humanos da Alerj, a Comissão de Direitos das Crianças e Adolescentes da Alerj. A gente já mandou para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para a OAB, e a gente está tentando movimentar o máximo possível para que isso pare. Isso precisa parar. Isso não pode virar um cotidiano. Por mais que já esteja virando, mas alguém tem que parar. Do mesmo jeito que a Maré já conseguiu mover ações civis públicas para que não atire, para que o helicóptero não atire de cima para baixo, o Macacos ele precisa ser uma comunidade que tenha visibilidade. Somos o segundo maior morro do Rio de Janeiro. Por que isso vem acontecendo com uma certa legitimidade e ninguém fala nada? A morte do Caio precisa doer na mãe do Caio, precisa doer nas mães da favela e precisa doer nas mães daqui de baixo. Precisa doer para todas as mães, precisa doer para a sociedade toda. Era um menino que teve a sua vida interrompida pelo simples fato de morar na favela, de ser preto, de ser favelado e de não ter quem defenda ele.
A mãe dele hoje chora pela morte dele, a família dele chora hoje pela morte dele e por ele ser passado hoje como bandido, que não era. A gente tem vídeos comprovando toda a ação truculenta, várias crianças correndo em meio a tiro, a bomba, centenas de pessoas correndo. Isso, não houve um confronto, isso foi uma ação arbitrária, simplesmente para poder dispersar a comunidade que não pode ter direito a nada, nada de lazer. Isso é inadmissível, isso precisa parar. Isso precisa doer em mim, em você, precisa doer na Defensoria Pública, na LERJ, na OAB. A gente tem que movimentar para que a favela não seja um território à parte do Rio de Janeiro. A favela faz parte do Rio de Janeiro, ela tem os seus direitos garantidos pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso precisa ser uma dor de todos. Então eu venho aqui pedir para vocês que admiram o nosso trabalho, para vocês que conhecem o nosso trabalho, para vocês que são moradores do Morro dos Macacos, que não se calem, que nos ajudem e ajudem a todos os movimentos que querem que os territórios de favela e periferia sejam legitimados como territórios de direitos sociais e que precisam ser garantidos pelo Estado e não violados. Estamos em luto pelo Caio e nossos sentimentos às famílias e amigos das crianças que estão sendo exterminadas pelo nosso governo.